Se você curte assuntos como tecnologia, inteligência artificial, dados e quer se manter informado, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Radar Analytics. Uma influencer do Snapchat lançou uma namorada virtual através de inteligência artificial. Então ela utilizou os vídeos que ela já tinha com a voz e tudo, e a partir disso ela treinou o modelo e lançou esse produto onde as pessoas pagam $1 por minuto por acesso. E aí deu certo ou não? Olha só, na primeira semana ela tirou $72 mil, dá o quê? 350 mil reais. O povo tá muito louco, cara, pagando por isso aqui. E aí, buscando mais informações, o que ela tá propondo aqui é ajudar na cura da solidão. Falando em solidão, rolou uma pesquisa onde foi medido o nível de solidão da geração atual, geração Z, se comparada com as anteriores. Então a gente tem aqui a porcentagem de adultos americanos que se sentem sozinhos e comparando as gerações diferentes. Então inicialmente temos a geração Z, que é aquela que nasceu entre 1990 e poucos até os anos 2000. 79% dessas pessoas se sentem solitárias, sozinhas. Os millennials, que são lá da década de 80, 71%, e já os boomers que nasceram até o ano de 1964, 50%. Então olha essa evolução negativa das pessoas se sentindo sozinhas. E já nessa outra pesquisa nós temos uma comparação de porcentagem de amizades que foram feitas online versus offline. Então olha lá, pelas gerações também, a gente tinha antigamente aqui os boomers fazendo tudo offline, obviamente não tinha, nem existia basicamente online. Depois, geração X foi aumentando o online, aumentou de novo no Millennials. Geração Z, o online aumentou bastante. Então, 34% das amizades já são feitas de forma online. Muita gente nem se conhece de forma offline. É o novo mundo, não estou aqui para criticar, mas os dados mostram essa parte de se sentir sozinho também. Será que tem a ver ou não? O fundador do Oculus, que é aquela empresa que foi comprada pelo Facebook, que se tornou Meta, e aí se tornou Quest, o nome do Oculus, ele teve acesso ao headset que vai ser lançado pela Apple e disse que é excelente. Ele também teve acesso ao Quest 3, hoje a gente está no 2, falou também que é muito bom. Mas esse da Apple parece que está impressionando muita gente. Dizem por aí que ele vai ser muito mais caro do que a gente espera. Então hoje existem basicamente dois tipos de tecnologia aí que estão não brigando entre elas, mas elas se complementam. Então a gente tem a realidade aumentada e a realidade virtual. Realidade virtual é quando você coloca o óculos mesmo, você entra em outra realidade. Então o Quest, por exemplo, ou esse produto que vai ser lançado pela Apple também, pelo que dizem, vai fazer parte da realidade virtual. Enquanto isso, a gente tem também a realidade aumentada, que é quando você pega seu celular. O próprio iPhone ele é muito bom para isso, porque ele tem lá o sensor na câmera, os novos aí, que conseguem distinguir ali a dimensão, a distância, e a partir disso ele cria o que a gente chama de realidade aumentada. Então quando a gente coloca aí um filtro de Instagram que coloca nariz de ursinho na gente, a gente está utilizando a realidade aumentada. Então ela utiliza a tecnologia ali, a distância e tudo, e cria todo esse negócio e mistura com a realidade, colocando geralmente pela câmera do celular. E aí o que acontece? Hoje a empresa que mais tem acesso a esse tipo de comportamento de nós aí, do que a gente faz com a realidade aumentada, é a Apple. Então ela utiliza isso pelas câmeras do celular. Há muito tempo já a Apple já lançou essa tecnologia, acho que começou pelo iPad e depois lançou pro iPhone. E a partir disso ela consegue saber o que a gente faz, como é que é o comportamento nosso utilizando essa tecnologia, utilizando uma câmera. Os iPhones novos conseguem fazer uma filmagem cinematográfica a partir dessa tecnologia também. E aí, qual que é a sua opinião? O que acontece? A Meta, Facebook, tem falhado bastante. Então tem saído nas notícias aí que a Meta está falhando como empresa, colocando toda essa grana ali, investindo no Meta e no metaverso, e tem falhado, porque o número de pessoas que estão entrando nesse mercado está muito menor do que eles esperavam. E o Facebook está desesperado porque está pegando muita grana mesmo e dando all-in ali nessa parte. E, inclusive, recentemente a Meta ela mudou um pouco a estratégia e começou a focar em algumas outras coisas, incluindo inteligência artificial. Então ela está deixando de investir nessa parte porque aparentemente ela está um pouco na frente do seu tempo, ou ela está fazendo alguma coisa de forma mais. Qual é a sua opinião? A Apple entrando nesse mercado, você acha que o mercado vai aquecer muito e as pessoas vão começar a utilizar isso de forma mais intensiva ou não? Você acha que não tem futuro muito essa tecnologia, é muito nichada? E falando sobre fazer amizade, você acha que isso daqui faz com que as pessoas se sintam mais sozinhas ou não? Não tem nada a ver, é coincidência? Tem alguma coisa errada com esse estudo aqui? Falando em inteligência artificial, a Google então, como você deve saber, já está investindo pesado nessa área, porque ela sente aí o peso do ChatGPT
inclusive substituindo muita pesquisa que a galera fazia na Google. Deixa nos comentários, tem alguma coisa que você fazia antes na Google que hoje você utiliza o ChatGPT? Eu particularmente faço o tempo todo isso. Não só em buscas aí de artigos e coisas que eu preciso buscar mesmo no dia a dia, mas também na hora de traduzir texto. Ao invés de utilizar o Google Tradutor, eu tenho utilizado o ChatGPT para traduzir os meus textos e tem funcionado melhor, bem melhor inclusive. Deixe aí nos comentários quando que você tem utilizado o ChatGPT. Então a Google está lançando essa ferramenta de AI que promete ajudar as farmacêuticas e as empresas de biotecnologia a encontrarem soluções melhores, com mais precisão para medicamentos, na hora de criarem medicamentos. Inclusive a Pfizer, que é uma empresa gigante, ficou ainda mais conhecida aí durante a pandemia, na hora de criar a vacina, ela está utilizando já essa solução. Olha que bacana isso. Então, a Google saiu um pouco do óbvio. A gente tem visto aí várias notícias falando sobre ferramentas que só substituíam ou o ChatGPT, alguma coisa relacionada, gerar imagem, gerar vídeo, gerar música. Eu acho que isso é bem legal também. Mas é muito legal a Google sair um pouco dessa curva e entrar em um outro mercado. Então ela entrou aqui na parte de medicina, na indústria farmacêutica e provavelmente vai ajudar o mundo aqui, tanto, é difícil saber, mas tanto na hora de ter mais precisão e ter melhores medicamentos, quanto provavelmente o preço das coisas pode cair com isso daqui. Porque você concorda comigo que ao utilizar isso daqui, você vai ter muito mais soluções, muito mais opções para resolver o mesmo problema e para resolver de forma melhor e mais rápida. Então, com isso, provavelmente, a gente vai ter uma queda no valor desses medicamentos. Eu espero. Falando ainda de inteligência artificial, olha, a Meta também, o Facebook, está entrando nessa guerra aí, está lançando ferramentas que ajudam na hora de publicar propaganda. Então, tanto para fazer A/B testing, então isso vai ajudar bastante o pessoal que coloca anúncios aí pela internet. Então, utilizando inteligência artificial, você consegue ter muito mais precisão nessas horas. É difícil saber se isso vai substituir alguma parte do marketing. Provavelmente algumas coisas, algumas tarefas podem ser substituídas, mas olha que bacana isso, porque é muito, para quem já trabalhou com A/B testing, tem muito sentido utilizar ferramentas nesse sentido para te ajudarem, porque você pode testar qualquer tipo de variável e hoje a inteligência artificial, por mais que ela não seja criativa por si só, ela pode testar algumas coisas que são basicamente fórmulas. Você mudar ali onde tem um botão, colocar em outra parte da tela, ou mudar a cor de algum anúncio, ou o tipo de letra, alguns detalhes, a gente já tem um tipo de comportamento que a gente pode utilizar dados históricos para chegar a algumas conclusões. Então olha que bacana isso. Além disso, quem não poderia ficar de fora, a Amazon também está lançando uma ferramenta rival ao ChatGPT. É bem legal ter mais uma gigante entrando nessa área, porque a competição fica cada vez melhor. E aparentemente essa solução vai ser mais focada em empresas. Para quem não sabe, a Amazon provavelmente ganha mais dinheiro com a AWS do que com o serviço deles de entrega de produtos e tudo mais. Então é a vertical da Amazon que mais traz retorno e realmente facilita muito a vida das empresas. Então eles têm várias soluções ali que ficam na nuvem, que ajudam empresas de diversas formas, tanto armazenamento quanto administração ali do banco de dados em geral. Então tem muita coisa que a AWS consegue ajudar as empresas. E aí o que acontece? Eles querem utilizar a inteligência artificial para ajudar essas empresas a criarem soluções. E a Amazon ela descreve esse Bedrock como uma experiência sem servidor, que permite com que os usuários aproveitem essas novas ferramentas de inteligência artificial dentro da AWS e sem se preocuparem muito com essa parte de gestão da infraestrutura. Então a coisa vai ser muito mais automática. Curioso para saber como que isso vai impactar as empresas. E na hora de uma empresa criar toda essa implementação, provavelmente a Amazon vai facilitar muito a vida delas, assim como ela já tem feito bem nessa parte de B2B. Vamos ver no que vai dar. Além disso, a China não poderia ficar de fora. A China já tem investido bastante, já faz um tempo, em tecnologias diferentes e que batem de frente com o ChatGPT. E agora a gigante Alibaba, que é também dona do AliExpress, está lançando esse serviço que vai ser um rival do ChatGPT. E vamos ver no que vai dar. Isso me preocupa um pouco, mas ao mesmo tempo eu fico curioso para ver quem que vai ganhar essa corrida. Ao mesmo tempo, a China cria um problema interno. O que acontece? Tem um controle muito mais rigoroso na internet da China. Não é segredo para ninguém que lá você tem muito mais bloqueio do que você pode acessar, o que você não pode. O governo está constantemente te vigiando. E como você já deve saber, uma tecnologia como o ChatGPT treina o modelo utilizando informações históricas ali que estão disponíveis online. E o que acontece? Se você pergunta alguma coisa para o ChatGPT, o próprio ChatGPT ele não controla o que ele está falando. Ele tem ali o banco de dados que ele utilizou, e aí ele treina esse modelo,
e a partir disso ele começa a responder as perguntas cada vez de uma forma, utilizando essas informações que foram absorvidas por ele. Mas agora, se essas empresas estão competindo diretamente com o ChatGPT, elas precisam ter acesso a esse conteúdo, mas a China bloqueia esse conteúdo. Como é que então a China vai conseguir controlar o que as pessoas conseguem acessar, sendo que elas vão ter acesso a essas ferramentas? E aí fica essa dúvida: se a China decidir aplicar algum tipo de censura nessas ferramentas, provavelmente elas não vão chegar no nível das concorrentes, ChatGPT, e aí, como você viu, tem outras empresas gigantes entrando nesse mercado também. Então vai ser uma decisão aí do governo chinês junto com essas empresas que estão desenvolvendo esses produtos. Pesquisa do Goldman Sachs mostra que a inteligência artificial generativa tem o potencial de aumentar o PIB global em 7%, ou em quase 7 trilhões de dólares. Isso aumenta a produtividade do mundo em uma década em 1,5%, somente em uma década. Então essa pesquisa, e é uma instituição bem respeitada inclusive, então isso mostra que essas mudanças de fluxo de trabalho podem completamente mudar a nossa produtividade, como é que as coisas funcionam no dia a dia. Como eu comentei aqui no canal, é quando a gente inventou de subir em cima de um cavalo e ter mais produtividade, quando a gente inventou de utilizar a internet, quando a gente inventou de utilizar um carro. Então essa mudança ela é muito grande, a gente nem imagina onde que isso pode interferir no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E além disso, tem também uma pesquisa da própria instituição que mostra como que alguns trabalhos podem ser substituídos pela inteligência artificial. Então a gente olha aqui, ó, em todas as indústrias, 25% das profissões que a gente tem hoje, das posições que a gente tem abertas hoje, podem ser substituídas hoje, com a tecnologia de hoje. Imagina daqui 10 anos. Pesquisadores desenvolveram um decodificador de linguagem não invasivo que pode reconstruir a fala a partir de dados de ressonância magnética funcional. Bom, aí tá outra área que a inteligência artificial, a tecnologia, pode ajudar e já tem ajudado inclusive. A gente não sabe o limite disso, mas olha que bacana como que a tecnologia pode ajudar a humanidade de diferentes formas. E aí, em resumo, é um decodificador que faz uma ressonância ali, não invasiva, na cabeça da pessoa e consegue saber o que ela quer falar. Olha que loucura isso. A gente nunca imaginou que a gente viveria para ver essas coisas. A gente vê isso em filme. Então, a partir da inteligência artificial, da tecnologia, a gente consegue já saber de forma não invasiva o que a pessoa vai falar e consegue implementar uma voz para ela e ela consegue falar. E aí os próximos passos são deixar essa abordagem mais prática, porque esse equipamento é muito grande, muito difícil de ser carregado. E além disso, tem também uma invasão ali de informação na cabeça da pessoa. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Hoje em dia, essas empresas estão tomando cada vez mais cuidado para acessarem esse tipo de informação. Olha que loucura o que tem sido lançado aí pelo mundo. E a Lauren, ela divulgou, se você estiver curioso aí, quanto que as empresas no exterior estão pagando por consultoria na área de dados e de engenharia de dados. Então ela dividiu aqui nessa tabela os tipos de recursos que são contratados por essas consultorias, e aí qual que é a alocação desse recurso e quanto que essa pessoa recebe, esse recurso recebe por hora. Então tá aqui o custo por hora para essas empresas e mais ou menos a duração estimada para essa pessoa ou para essa equipe ir lá nessa empresa e ajudar com consultoria na parte de dados, na parte de infraestrutura, de engenharia de dados. Então, para você que tem experiência na área, tá aí um mercado que ainda tem que crescer muito no Brasil, mas é verdade que nos Estados Unidos já é uma coisa muito mais comum. Tem gente, inclusive, que larga a carreira de empresas tradicionais e parte para abrir o próprio negócio na área de consultoria e ajudar as empresas a terem mais eficiência nos dados, a se estruturarem de uma forma melhor. Eu já tive um trabalho nesse sentido numa empresa brasileira, então depois que eu tinha saído já, estava trabalhando em outra área, eu tive um convite para ajudar uma empresa e acabei ficando por 3 meses e meio mais ou menos, ajudando essa empresa não só a organizar a parte de dados, mas a contratar as pessoas que fariam parte dessa empresa e, além disso, estruturar a parte de OKRs, de objetivos, de uma forma que essa empresa pudesse apresentar até para investidores de uma forma mais ótima e tivesse um sentido mais estruturado. Então, assim, tem potencial para isso, mas é verdade que o mercado brasileiro ainda tem que aquecer um pouco mais. Geralmente, isso vem através de convite, de contatos que você vai criando aí ao decorrer da sua carreira. Não é uma coisa tão aberta para você chegar no LinkedIn, achar ali uma empresa que está procurando ou em algum outro lugar. Falando em LinkedIn, o LinkedIn está criando uma inteligência artificial, está em teste já, e ela está testando algumas funcionalidades
de você enviar uma mensagem a um recrutador. Olha só que legal. Então ela vai te ajudar, essa inteligência artificial, vai te ajudar a criar um texto ali, uma carta de apresentação para recrutadores. E essa funcionalidade está disponível hoje para quem é premium na plataforma. E ela cria mensagens altamente personalizadas e te ajuda, pega ali o seu currículo, o seu perfil do LinkedIn e escreve uma mensagem curta, direto ao ponto, de uma forma ótima ali, que eles julgam serem formas boas ali para criar um tipo de carta de apresentação. Então o LinkedIn está tentando revolucionar a carta de apresentação utilizando a inteligência artificial. Bacana isso, tô curioso para saber também como que isso, não só como que ela vai ajudar as pessoas no dia a dia, no curto prazo, mas também como que isso pode revolucionar como que as empresas buscam candidatos. Será que as empresas também vão começar a utilizar um tipo de inteligência artificial para ler essas cartas e julgar ou currículos e julgar quais são os melhores? Porque hoje já existe algumas tecnologias aí da Gup e de outras empresas que utilizam o sistema de tag, né? Então, o tagamento, se você aplica para uma vaga que busca alguém que tem experiência com Python ou R, por exemplo. Então, essas ferramentas hoje já têm ali um sistema que leem o seu currículo e das pessoas que estão ali, que aplicaram para essa vaga, e selecionam somente os que têm essas palavras-chave. Até mesmo por isso que eu comento bastante aqui no canal sobre como estruturar bem o seu currículo. Se você não assistiu o vídeo onde eu analiso os currículos aqui dos inscritos, cheque aqui, vou deixar aqui em cima e na descrição. É um vídeo muito bom, principalmente para você que está entrando na área de dados. Tem várias dicas ali que eu tenho certeza que vão te ajudar. O que você achou desse conteúdo aqui? Faltou algum tipo de assunto que você gostaria de ver mais? Você viu alguma notícia que eu não comentei aqui? Deixa nos comentários que eu estou curioso para saber. Com qual frequência eu deveria trazer essas notícias? Um abraço e até o próximo vídeo.